Lá no livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 13, está escrito o seguinte: Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos. Entre o povo, ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Quem disse isso foi uma profetisa chamada Débora, que também era juíza em Israel. Aqui Débora, junto com o Baraque, que era o chefe do exército de Israel, o chefe militar, estavam cantando e se alegrando perante o Senhor por ter lhes dado o livramento. Isso aconteceu quando eles venceram os cananeus, que durante 20 anos vinham oprimindo a nação de Israel. E essa opressão era muito grande. E aparentemente não tinha como o povo se livrar dos cananeus, porque eles tinham nada mais, nada menos do que 900 carros de ferro, o que para aquela época era um arsenal e tanto. Ninguém tinha isso. E os cananeus, liderados por um homem chamado Cícera, que era o capitão do exército deles, vieram contra Israel com esses 900 carros de ferro e muitos soldados. E não tinha jeito, Israel não tinha como conseguir se libertar. E essa juíza mandou chamar o Baraque, que era o chefe, o líder do exército, chefe militar da nação, e disse para ele o seguinte: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena dizendo: vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e os entregarei na sua mão? Deus havia falado isso com o Baraque, mas ele estava indeciso, e a princípio o Baraque não queria lutar contra os cananeus. Tudo isso nós já vimos no vídeo anterior, eu estou só repassando aqui para chegar então no capítulo 5. Então o Baraque ele não queria lutar contra os cananeus, porque ele considerava que não tinha jeito de derrotá-los. Mas ele sabia que Débora era uma pessoa de Deus, então ele pensou: se a Débora for comigo, o Senhor vai nos proteger. E ele disse para Débora: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. E ela respondeu: certamente eu irei contigo. Porém, não será tua as honras dessa vitória, porque o Senhor entregará a Cícera na mão de uma mulher. Então, isso nós já vimos no vídeo anterior. Deixa eu explicar aqui. Quando Deus nos chama a atenção para uma obra e nós sentimos que ela deve ser feita, e nós estamos sendo usados de alguma maneira por Deus, se nos surgir uma oportunidade de também entrar na batalha, nós devemos entrar. Foi o que a Débora fez. Os filhos de Israel eles estavam sendo oprimidos, e o chefe do exército de Israel, o tal de Baraque, ele não tomava uma atitude. E a Débora então era juíza e era profetisa. E ela então mandou chamar o Baraque, que era o chefe militar, e disse para ele: Baraque, Deus já não te falou que é para você ir lutar contra Jabim, contra Cícera com os seus carros de ferro? E o Baraque disse: é verdade. Ele falou: e você não vai? Ele respondeu: eu só vou se você for. Então a Débora, que estava sendo usada por Deus, ela disse sim, e disse: certamente eu vou com você. Mas a honra dessa vitória não será sua. Aí o Baraque se animou, juntou 10.000 homens e desceu ao Monte Tabor. E venceu aquele exército, que era um exército poderosíssimo. Meu irmão, minha irmã, se Deus está te usando no caso, pode ser com uma pessoa da família, um vizinho, alguém que pediu a sua ajuda, talvez alguém que você nem conhece, mas você deu a palavra. A pessoa sentiu que Deus falou com ela e ela pediu a sua oração, pediu a sua ajuda. Não deixe de ajudar, porque você já está autorizado a entrar naquela briga. E Deus te colocou ali para vencer. Então vá na fé e você sairá vitorioso. Tudo isso nós já vimos, volto a repetir, eu já expliquei isso no último vídeo. Se você não assistiu, assista o último vídeo e depois você vem assistir esse, porque é um complemento. Agora nós vamos para a segunda parte.
no capítulo 5, que eu quero estudar com você hoje, o Cântico de Débora, que foi o cântico que eles fizeram depois que derrotaram o Jabim e o Cícera com aqueles 900 carros de ferro. Aqui tem muito ensinamento para nós. Está escrito assim, vamos lá, capítulo 5 de Juízes, versículo 1. Diz assim: Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. E aí então a Débora começa o cântico. Ela diz: Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram. Sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor. E até o monte Sinai tremeu diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. O que significa isso? Isso quer dizer que quando eles pararam de buscar a Deus, os caminhos cessaram. O povo orava e não tinha resposta. As revelações de Deus pararam. As escrituras sagradas não significavam mais nada para eles. Se você vê lá no início do capítulo 4, diz que o povo começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Eles perderam o contato com Deus. Isso é uma lição para nós. Se a gente para de buscar a Deus, os caminhos cessam. Ela diz aqui: nos dias de Sangar, filho de Anate, que era o juiz anterior a ela, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. Pararam de buscar a Deus, perderam o contato e cessou os caminhos. Não havia mais revelação de Deus. Deus não fala mais com a pessoa, não fala mais com a gente se a gente parar de ler a Bíblia, parar de buscar a Deus em oração. A pessoa não tem mais entendimento. Não vai mais haver revelação. As nossas orações, elas ficam sem resposta. E continua dizendo: os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Isso é o que estava acontecendo naquela época, antes da Débora e o Baraque se levantar e se dispor a ir lutar contra o Jabim e contra o Cícera. Os caminhos haviam cessado. Não havia mais revelação de Deus. A palavra de Deus já não interessava mais ao povo. As orações já não eram mais respondidas. E aqueles que andavam por veredas, quer dizer, os poucos que ainda queriam buscar a Deus, eles acabavam no engano das religiões. Andavam por caminhos torcidos, diz aqui. O versículo 7 diz: cessaram as aldeias em Israel. A pessoa que pensa que não precisa mais ouvir a pregação, que ela é entendida bastante, culta o bastante, que ela já conhece tudo sobre Deus, essa pessoa está enganada. Deus usa pregadores com a finalidade de abrir o caminho para a libertação da pessoa. Quando alguém acha que não é mais preciso ouvir a palavra, ouvir a pregação, acontece o que aconteceu. Diz aqui: cessaram-se os caminhos de se percorrer. Já não havia mais quem queria andar na presença de Deus. E os que ainda queriam buscar a Deus andavam por veredas, por caminhos torcidos. Por quê? Porque cada um começou a seguir aquilo que achava que era certo. Cada um tinha a sua própria religião, o seu Deus, a sua estátua. E o que aconteceu? Cessaram as aldeias. Ou seja, parou o crescimento. Israel parou de crescer. E é isso que acontece com a pessoa quando ela não se interessa mais em ler a Bíblia. Ela começa a acreditar em qualquer coisa que alguém fala, qualquer ensino falso atrai, porque eles não querem saber se o que a religião ensina está certo ou está errado, se está de acordo com a Bíblia ou não. Então acabam andando por caminhos torcidos. Está escrito: cessaram as aldeias em Israel.
O que quer dizer isso? Quer dizer que a nação parou de crescer. E é isso que acontece na vida de muita gente. Muitos hoje estão estacionados na vida. Pessoas que eram ativas, bem dispostas, hoje já não fazem mais nada. Não tem mais plano, não tem mais sonhos, nada mais importa para ela. Isso é obra de Satanás, meu irmão. O ser humano, ele foi criado para crescer, para prosperar, para se realizar na vida e não ficar moribundo, parado, sem expectativa alguma. Nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor. Mas aconteceu com aquele povo. Por quê? Porque eles deixaram de buscar a Deus. Aí diz assim, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Aí então a coisa começou a mudar. Quando a Débora decidiu, vamos buscar a Deus, vamos à luta, a coisa mudou. Esse mal não surgiu à toa. A Débora, sendo profetisa, ela pressentiu que o inimigo estava vindo, sabia que haveria guerra, porque diz no versículo 8, se escolhia deuses novos. O povo estava se apartando de Deus de tal maneira que cada um começou a escolher o seu Deus. Como é hoje, um é devoto da Aparecida, o outro é devoto do São Judas, o outro é devoto não sei quem. Começaram a fabricar as suas estátuas, adorar os seus falsos deuses. Logo a guerra estava às portas. Era óbvio que isso ia acontecer. Meu querido, quando a gente se desvia do caminho de Deus, o bicho encontra uma brecha para atuar na nossa vida. Mas mesmo vendo que o mal estava prestes a acontecer, ninguém ali estava preocupado em se preparar. A Débora questiona, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Não se via ninguém se armando, procurando se proteger. Isso está acontecendo em muitas famílias. A pessoa está vendo o familiar indo para a perdição e não faz nada. Não intercede por ele, não prega a palavra, não invoca a Deus, não se prepara, não se lança, não se arma contra o inimigo. E foi aí então que eles fizeram esse cântico. E em meio ao cântico, Deus deu a Débora uma profecia que viria a se cumprir quase 1.300 anos depois. Que é o que nós estamos vendo em Juízes capítulo 5, no versículo 13. Está escrito o seguinte, então o Senhor fez dominar sobre os magníficos. Aqui tem uma mensagem muito importante que a gente precisa compreender. O Salmo 103 fala que os anjos é que são os magníficos. Lúcifer era um deles, até que ele se rebelou contra Deus e foi lançado abaixo. Ele e a terça parte dos anjos que seguiram na sua rebelião. Isso é, Satanás e os seus demônios. Isso está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7 ao 9. Anote aí que é para você ler depois. Então, continuando, diz, o Senhor fez dominar sobre os magníficos. Entre o povo, ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Então, aqui novamente se refere aos demônios. Jesus nos deu domínio sobre eles. Preste bem atenção nisso, que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. O Senhor Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 1.300 anos antes que Jesus viesse ao mundo e nos desse essa autoridade, a Débora já profetizou, dizendo, o Senhor fez dominar sobre os magníficos. Ela já estava profetizando que um dia aconteceria. Isso ela falava porque Deus o havia feito derrotar o Jabim, o Cícero com os 900 carros de ferro. Eles na época eram os magníficos, eram os grandes, os poderosos, representando hoje os demônios que atacam o povo de Deus. Então, isso foi profetizado e aconteceu 1.300 anos depois. Quando Jesus veio, derrotou Satanás e deu para nós essa autoridade. Meus queridos, nada disso foi colocado na Bíblia por acaso, não foi em vão. Hoje mesmo,
Deus pode fazer você dominar sobre aqueles seus inimigos magníficos, aqueles que você pensa que nunca os vencerá. Seja esse inimigo uma doença crônica, uma doença dessas que a medicina diz que não tem cura, que você tem que tomar remédio para a vida toda, seja um problema no lar, na família, na vida sentimental, na vida financeira, um mal qualquer. A profecia diz: entre o povo que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Não importa se o bicho é valente, se ele é ruim, se a doença que ele trouxe é algo que não tem jeito, se ele amarrou a sua vida sentimental, se bagunçou a sua vida financeira, não interessa. Com Cristo você vence. Não fique aí agora se lamentando, choramingando, com pena de você, porque é isso que o diabo quer. Ele quer ver você caído para baixo, derrubado, abatido. Então pare com isso agora. Veja o que diz o Salmo 68, versículo 28. Está escrito assim: o teu Deus ordenou a tua força. Eu vou ler de novo. O teu Deus, não foi qualquer um, preste atenção nisso. Foi o teu Deus que ordenou a tua força. Então levante-se e lute contra esse mal que está tirando a sua paz. Não importa se o mal que lhe pegou é galopante, se é destruidor. Meu irmão, minha irmã, você tem que pegar firme com Deus. Tem que buscar as promessas. Orar sério. Oração é coisa séria. Não é só falar, meu Deus, me abençoa, me livra disso. Não. Você tem que entrar em batalha. Entrar na aliança com Deus. Ali, porque nós temos uma aliança feita no sangue de Jesus. Deus jamais deixará de honrar aquilo que Jesus fez em nosso favor lá no Calvário. Depois você leia o capítulo 53 de Isaías, porque lá diz que ele tomou sobre si, para si, os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, e levou consigo no seu corpo. Para quê? Para que por meio do seu sofrimento, aquele sacrifício dele na cruz, todos os nossos pecados foram apagados e nós fomos completamente curados, libertos de todo o mal. Isso já foi feito. Isso está na aliança que nós temos com Ele. É nosso direito. Então nós temos que entrar firme em oração e pleitear com Deus o nosso direito. Então, se entrar nessa aliança com Deus, se você entrar nessa aliança com Deus, Ele certamente vai cumprir a parte dele. Não deixe em tempo algum o inimigo dizer na sua mente que para o seu caso não tem mais jeito. Tem. Com Deus você vence. Então ore, busque, mas não é oração de 5 minutos, não. É oração séria. Derrame o seu coração diante de Deus. Traga à memória tudo quanto você já aprendeu dele, tudo quanto ele já falou ao seu coração quando você estava lendo a Bíblia, ouvindo a pregação. Cobre dele o cumprimento das promessas que lhe foram feitas. E só pare de orar quando você sentir a paz de Deus. Oração é batalha. Você não pode sair da luta antes de derrotar o seu inimigo. Pegue o exemplo de Jacó. Conhece a história de Jacó? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, do versículo 22 ao 29. Leia depois. Ele lutou a noite toda com um anjo. Já estava amanhecendo, o anjo queria ir embora, ele agarrou o anjo: você não vai enquanto não me abençoar. Depois você leia. Então, pegue esse exemplo e você vai ver que ele vai fazer você dominar sobre os inimigos, sobre os magníficos, sobre os valentes. Não tem esse negócio de que é uma doença, um espírito maligno, que ninguém pode com ele. O nosso Deus pode. Juízes capítulo 5, versículo 14. Vamos continuar estudando aqui. Diz assim: de Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. Após ti, Benjamim, entre os teus povos, de Maquir desceram os guias, ou os comandantes, e de Zebulon, os que levam o báculo do inspetor de tropas. O que quer dizer isso? O que é o báculo do inspetor de tropas? É o bastão de comando.
pessoas que sentiram de Deus vieram ajudar na batalha. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Preste atenção nisso. Baraque foi enviado a pé para o vale, junto aos ribeiros de Ruben. Grandes foram as resoluções do coração. Então, preste atenção aqui, que é para você não deixar o inimigo te amedrontar. Não é que Israel não tivesse um cavalo, um burro, um jumento para montar. Certamente eles tinham, mas Deus os enviou a pé, porque queria envergonhar, humilhar o inimigo. Observe que o Cícera, ele vinha contra Israel com milhares de soldados com ele, com 900 carros de ferro. Enquanto que Baraque e os que iam com ele foram enviados a pé para o vale. Quem sabe até se quando o inimigo viu eles chegando, não zombou deles. Talvez até tenha menosprezado esses aí que vão lutar com a gente. Esses coitados que não tem nem cavalo, tiveram que vir a pé. É mais ou menos como fez o gigante Golias. Quando ele viu que Davi vinha enfrentá-lo, né? O Davi não tinha armadura nenhuma. Não trazia espada, não trazia arma, a não ser o cajado de pastor. Que ele era um pastor de ovelha, era um garoto ainda e cuidava das ovelhas de seu pai. E o Golias falou para ele: por acaso eu sou um cão para você vir lutar comigo trazendo um pedaço de pau? E o gigante amaldiçoou ele pelos seus deuses. Mas o Davi não se intimidou, ele estava decidido, determinado. E o Davi disse para o gigante: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E o restante da história você já conhece. Meu irmão, esse mal que tem te oprimido é uma afronta ao Deus de Israel. É uma afronta ao nosso Deus, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, ao nosso Pai Celestial. Seja então uma pessoa determinada. Deus vai te dar o livramento. O Cícera vinha contra Israel com muitíssimos soldados e 900 carros de ferro. E Israel aparentemente não tinha nem cavalo. Eles vieram a pé. Mas diz a Bíblia que foram grandes as resoluções do coração. Ou seja, eles estavam determinados a vencer. Tinham essa determinação: vou vencer o inimigo. E é essa determinação que nós temos que ter. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, quando Deus está à frente da batalha, você não precisa de carro, não precisa de cavalo, não precisa de ninguém para orar por você. Você só precisa de Deus. Não importa quantos demônios o inferno enviar contra você. Deus é um fogo consumidor. Ele vai na frente, queimando tudo, e não há nada que se sustenha diante dele. Creia nisso. Mas lembre-se, é você que vai dar a ordem. Deus não toma decisão por você. Ele já te deu o poder, te deu a autoridade. E ele vai com você à luta. Mas a luta é sua. Mas quando você dá voz à palavra de Deus, então ele entra na batalha e é ele quem luta por você. Você só tem que tomar a decisão de obedecer a Deus. Mas muita gente ela não quer se esforçar. Muita gente se acovarda diante do problema. Muitos são covardes e outros só querem ver o resultado. Lá no versículo 16, a Débora diz: por que ficaste entre os currais a escutar os balidos dos rebanhos? Junto aos ribeiros de Ruben, grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da banda da além do Jordão. Quer dizer, não entrou na batalha. E Dan, por que se deteve com seus navios? Quer dizer, esse também não foi. Azer se assentou na costa do mar e ficou junto aos seus portos. Esse não quis nem saber do problema.
como muita gente faz hoje. O problema é do outro, ele que se vire. Mas quando o problema é com ele quer que os outros o ajudem. Continuando, ela diz: Zebulon é um povo que se expôs à morte. Esse sim, ele foi solidário, ele colocou a própria vida em risco, como também Naftali, nas alturas do campo. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer com ele. Pessoas que não economizam tempo na presença de Deus, que não é apressado. Esses dois povos, Zebulon e Naftali, eles expuseram a vida deles até a morte. Tem gente que ora 2 minutinhos e acha que já está bom. Meu irmão, minha irmã, batalha é batalha. Guerra é guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra ser humano. É contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Nossa luta é séria, é contra os demônios que estão causando o problema. As pessoas muitas vezes não entendem por que é necessário viver em comunhão com Deus. A pessoa acha que não precisa ler a Bíblia todo dia. Está correndo um sério risco. O seu inimigo é espiritual, você não vê. E ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler diariamente, tem que ouvir a pregação. Você tem que buscar ter um contato com Deus, porque o diabo, ele anda ao seu derredor. Ele não para, não dá trégua. O tempo todo ele está buscando uma brecha para entrar na sua vida e causar o sofrimento. Mas aí a pessoa, ao invés de tirar um tempinho todo dia para se fortalecer na fé, ela não faz isso. Ela não ora, ela não combate o inimigo. Tem uma dor de cabeça, ela corre para tomar um remedinho. Uma dor de barriga, ela corre para o médico. Quando primeiro devia buscar a Deus. Primeiro devia combater o inimigo em oração. Depois pode até ir no médico, pode tomar um remédio. Isso não é pecado. Mas primeiro, invoque o poder de Deus. Porque tem coisa que nem o médico nem o remédio resolve. Mas Deus resolve tudo. Então, no versículo 19, continua dizendo aqui: vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, e não tomaram despojo de prata. Naquele tempo, já tinha esse negócio de se arrendar. Usava-se contratar exércitos para lutar contra o inimigo. Quando a pessoa ela não tinha capacidade, ela não tinha a quantidade de soldados suficiente para enfrentar um inimigo, um exército mais poderoso, ela contratava um outro exército próximo para se ajuntar a ela para combater o inimigo. Mas aqui diz que estes não vieram por interesse, não a soldo de prata. Esses vieram para ajudar. Não por dinheiro, mas porque Deus havia tocado o coração deles. Então, eles viram a peleja de Israel e vieram para ajudar. Deus prepara tudo. Veja o que aconteceu no verso seguinte. Fala assim: desde os céus pelejaram as estrelas. Desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então, o que é que Débora está dizendo aqui? Ela está dizendo que as estrelas pelejaram em favor dela e do Baraque, em favor do exército de Israel. Desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro os arrastou. Aquele antigo ribeiro ele transbordou e arrastou o povo. Até a natureza entrou na batalha a favor dos filhos de Israel. A Bíblia não fala como isso aconteceu, mas a gente pode imaginar. Diz que as estrelas pelejaram. Naquele tempo não havia bússola. Eles se orientavam pelas estrelas. E aconteceu alguma coisa
que fez com que eles perdessem o rumo. A Bíblia não diz, mas talvez as próprias estrelas tivessem trocado de lugar para confundi-los. Ou tivesse apagado as suas luzes, não sei. A Bíblia só diz que as estrelas, desde as suas órbitas, pelejaram contra o inimigo. Alguma coisa aconteceu. E eles foram prejudicados com isso, os inimigos. Até o ribeiro de Quizon, que era um ribeirinho de nada, nesse dia ele transbordou e arrastou o exército dos inimigos. Dificultou a passagem deles. E tem mais aqui, diz, então os cascos dos cavalos, quer dizer, as unhas dos cavalos, se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Então, veja que aquilo tudo colaborou. No que o pessoal do Cícera estava a cavalo, correndo para fugir dos soldados de Israel que vinham a pé, os cascos dos cavalos se quebraram nas pedras do ribeiro, se despedaçavam, e os cavalos tinham dificuldades de correr. E eles não conseguiram fugir, foram mortos pela espada do exército de Israel. Não conseguiram fugir. Eles estavam a cavalo, Israel a pé, mas quando eles tentaram fugir de Israel, porque eles perderam o rumo, as estrelas, não sei o que aconteceu, eles não tinham mais a direção certa, não se orientavam, não sabiam para onde ir, tentaram fugir a cavalo, Israel vinha atrás deles a pé, os cascos dos cavalos se quebravam, e eles não conseguiam, o cavalo não conseguia correr, não conseguia fugir, e Israel a pé apanhou eles e matou eles à espada. Meu querido, minha querida, eu só não entendo como é que você não pega a Bíblia para ler. É tanta coisa que Deus tem para falar com você, mas você não se dá o trabalho de querer ouvir. Entenda uma coisa, se você quer receber fé, se quer ter fé suficiente para vencer esse teu mal, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir a pregação, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se esforce, busque, porque Deus quer te dar a vitória. Feche os olhos agora, vamos falar com Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Que revelação maravilhosa. Que satisfação, meu Pai, é saber que até a natureza, ela peleja a nosso favor. Como está escrito, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Pai, quando nós estamos cumprindo a Tua vontade, até a natureza peleja a nosso favor. Tu és maravilhoso. Não é à toa que diz a Escritura que tudo contribui para o nosso bem. E Pai, essa pessoa que me assiste, que me ouve, ela também foi chamada pelo Teu decreto para lutar contra o inimigo que tem assolado a vida dela. Deus, eu não sei quantos anos essa pessoa vem sofrendo com essa opressão. Mas hoje é o dia da libertação. O Senhor Jesus, ele disse que se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Senhor. O Senhor Jesus não disse que talvez o Senhor faria, não. Ele disse, será feito. E nós cremos nessa palavra. Eu creio no Teu poder e creio que o Senhor vai cumprir o que está escrito a Teu respeito. Neste momento eu estou unindo a minha fé com essa pessoa que me assiste. Meu irmãozinho, vamos orar, vamos concordar nessa oração, porque hoje é o seu dia. Junto nós concordamos em oração. E eu te peço, Pai, envia o Teu poder.
Envia o poder libertador, porque essa pessoa não pode mais ser oprimida pelo diabo. Em nome de Jesus, eu amarro o espírito de melancolia, de angústia, de dor, de sofrimento que está agindo na vida dessa pessoa. E eu mando, saia, vá embora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus.